Olá, meus amigos, é hora de estudarmos o resumo da lição número 2, a lição que falou sobre esse personagem importantíssimo que foi Moisés. Moisés iniciou sua trajetória ali em Êxodo capítulo 2. Moisés foi um escolhido por Deus, uma pessoa abnegada, uma pessoa que dedicou sua vida para cumprir a vontade divina e se tornou um ícone dentro do povo de Israel. Aquele povo escravo jamais imaginaria que aquele príncipe que estava no palácio do faraó seria o grande libertador. Na verdade, o grande libertador foi a pessoa divina. O grande personagem na vida de Moisés foi sempre o nosso Deus querido. Moisés foi sempre um instrumento. Moisés sempre refletia assim a luz de Deus. Quando ele subiu no monte, desceu, refletia no seu rosto a luz divina. Suas atitudes eram um reflexo da luz divina. Moisés se tornou o reflexo de Jesus Cristo para aquele povo. Inclusive, foi Moisés mesmo que instituiu ali, por mandato divino, o sistema de sacrifício no santuário, mostrando e apontando para Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Moisés se tornou assim uma figura importantíssima. E o interessante é que a Bíblia tem suas lições preciosas que nos ensinam assim coisas cada vez melhores, exemplos do passado que hoje nos servem como assim parâmetro, como diretriz para a nossa vida cristã hoje em dia, tá? O livro de Deuteronômio, por exemplo, ele em seus primeiros capítulos nos mostrou que Deus sustentou o povo com mão forte. Deus guiou esse povo, sustentou esse povo, deu bênçãos, deu perdão. E a história do povo de Israel nos mostra exatamente a nossa trajetória como cristãos hoje em dia. Nós estamos também indo para uma terra, uma pátria celestial, a Canaã celestial. E, logicamente, estamos enfrentando os obstáculos, os inimigos no meio do caminho. Temos a liderança divina nos ajudando, temos aqueles que estão ao nosso redor como os líderes da igreja, que são como aqueles capitães, aqueles líderes que Moisés colocou, capitão de 1000, capitão de 500, capitão de 200, de 100, de 50, de 10. E, logicamente, nossos pastores são os líderes que estão nos ajudando nesta caminhada. Por isso, louvado seja Deus, por tudo que Deus, então, tem proporcionado. Moisés se tornou, assim, depois de Abraão, a figura mais importante, assim, na história de Israel. E depois de Jesus, é a figura mais importante. Moisés está do Gênesis ao Apocalipse. Moisés não aparece do Gênesis, mas aparece como escritor. Que privilégio de Moisés ser chamado por Deus para escrever o livro de Gênesis e receber a revelação daquilo que seria o relato mais fidedigno da criação. Aquilo que se oporia ao evolucionismo de uma forma contundente. Moisés está no Apocalipse, onde os salvos cantarão o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. Isso é privilégio grandioso para alguém que foi chamado como amigo de Deus. E Deus disse para Miriam e Arão, eu me relaciono com Moisés como se fosse o meu amigo. Eu falo com ele face a face. Por isso vocês têm que ter temor ao falar de Moisés. Moisés se tornou então um ícone porque ele foi assim, um intercessor, foi um advogado do povo. Moisés lutou pelo povo. Deus disse, Moisés, eu vou destruir esse povo, vou fazer de você uma grande nação. Moisés disse, Senhor, por favor, não faça isso. Pensa no teu nome, o seu nome é grandioso diante das nações. As nações vão dizer assim, tirou o povo do Egito para matá-los no deserto, não conseguiu colocá-los na terra prometida. Senhor, então mostra a tua bondade. Teu nome vai ser engrandecido pela tua bondade. Diz a Bíblia que Deus ouviu Moisés. Olha que privilégio. Deus ouviu Moisés. E Deus diz, tá bom, Moisés, vou perdoar esse povo por amor a ti. E perdoou o povo. E agora, no livro de Deuteronômio, que é o que estamos estudando nesse trimestre, Moisés estava, pela narrativa, estava diante da terra prometida e precisava então dizer ao povo tudo o que eles teriam que fazer para se tornar uma nação de sucesso. Olha, isso é um amor pelo povo muito grande. Quando John Knox estava na Escócia, ele era um homem que tinha, assim, um grande amor pelo seu povo, pelos escoceses. Uma noite ele se ajoelhou diante de Deus e disse, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro, Senhor. E Deus dotou esse homem de um poder de oratória tão grande que ele evangelizou milhares de pessoas. E viu ali movimento assim, maravilhoso de Deus assim, avivando o povo através do Espírito Santo. Foi algo impressionante o que John Knox fez para o povo da Escócia, levando-os a Cristo. Podemos dizer também que esse tipo de oração que John Knox fez
da minha escócia, senão eu morro. É um tipo de oração intercessória ou intercessora para a salvação das pessoas que estão ao nosso redor. Esse tipo de oração, ele atravessa, por assim dizer, os desertos escaldantes. Ele sobe as montanhas, ele consegue, assim, atravessar as eras, ele vence o fogo, vence a água, vence os terremotos, para chegar nos corações daqueles que precisam do poder de Deus. Lembra daquela história, daquele missionário que numa noite estava pregando numa tribo e ele perguntou para todos aqueles que o escutavam quantos estavam dispostos a fazer de Jesus o rei da sua vida. E eles se levantaram e responderam aquela expressão, "Ina sou", eu estou pronto, eu estou pronto. Então, John Knox tinha esse desejo ardente de salvar a sua pátria. Como Moisés tinha o desejo ardente de salvar aquele povo que ele estava conduzindo para a terra prometida. Outro ponto que nós vimos aqui na lição dessa semana foi a precisão profética. Deus disse, vocês vão vaguear pelo deserto 40 anos. E no livro de Deuteronômio, capítulo 2, diz que quando completaram os 40 anos, Deus colocou o povo de novo nos limites da terra prometida. É o início do livro de Deuteronômio, quando Moisés começa a dizer para o povo tudo que Deus já havia dito, é chamada segunda lei, a segunda leitura da lei para aquele povo. Por isso, Deus mostrou para aquele povo que ele tinha capacidade para levá-los para a terra prometida. Mas a primeira geração não acreditou, inclusive insultou a Deus com essa incredulidade. E agora a nova geração é que deveria entrar na terra prometida e Deus mostrou para eles que como Deus os conduzira, as sandálias não se gastou, as roupas não se gastaram, e eles então puderam ver o poder de Deus guiando o povo ali para a terra prometida. O povo, de certa forma, andou em círculo. Foi preciso que Deus desse um empurrãozinho neles para que eles pudessem acordar. Um dia um homem encontrou uma águia no meio do mato, era um filhote ainda, ele levou para a casa dele, colocou uma cordinha no pezinho daquela águia e deixou ela no quintal, ali amarrada em um pedaço de pau. Aquela águia ficou ali durante uns 5 anos e ela se acostumou com aquele local e fez inclusive um círculo de tanto andar de lá para cá, até formar assim uma espécie de um sulco no chão, uma marca no chão, de tanto ela rodear ali presa naquela linha que tinha na sua patinha. Um dia o dono da fazenda cortou a linha e deixou a águia no mesmo local. Ela não conseguia sair do círculo que ela havia feito, só andava naquele local que ela havia tracejado ao longo dos anos. Até que o dono da fazenda deu um empurrão nela, ela saiu fora do círculo, olhou para o horizonte, viu o sol brilhando, olhou para as alturas, bateu as asas e ganhou as alturas e foi-se embora. O povo de Israel precisava desse empurrãozinho. Eles estavam viciados no comodismo. Por isso que a primeira geração teve medo de conquistar a terra. A segunda geração tomou o empurrão de Deus. E agora, acordados, eles estavam diante da terra prometida e prontos para levantar voo e conquistar a terra prometida. Por isso que nós temos que pensar o seguinte, quando Deus cumpre as suas promessas divinas, nós devemos nos alegrar e louvar o seu santo nome. Porque Deus tirou o povo de Israel do meio da população do Egito. E quando eles estavam no deserto, na hora de entrar na terra prometida, Moisés diz, vocês são agora 7 vezes mais do que vocês eram quando saíram do Egito. Deus abençoou esse povo, Deus fez esse povo prosperar, mesmo no deserto vagueando. Isso quer dizer que Deus organizou aquele povo para que eles pudessem estar ali diante da terra para conquistar. E agora diante da terra, Deus disse a Moisés, organiza o povo para que eles possam entrar de forma organizada na terra prometida. Deus tem abençoado sua igreja hoje, tem abençoado a nossa instituição para que haja uma espécie de ordenação, uma ordem para que o povo possa saber o que está fazendo. Na trajetória do povo do Egito até Canaã, o povo aprendeu muito com os acontecimentos que eles viveram e conviveram. E por isso eles chegaram a perceber que obedecer a Deus significava uma equação de amor e de sucesso. A obediência era tudo que Deus pedia daquele povo. E Deus disse, vocês precisam aprender a me amar. E era isso que Moisés queria que o povo aprendesse a amar a Deus. Não tivesse medo de Deus, mas tivesse temor, respeito por Deus, por suas leis, e dessa forma eles então obedeceriam esta lei através do amor.
Por isso, Deus deseja hoje também colocar na vida dos seus seguidores no século 21 que haja o amor a Deus, a Jesus Cristo como Salvador, para que nós possamos obedecer a sua lei por amor. Muitas pessoas dizem que depois da época da graça nós não precisamos mais guardar a lei de Deus, mas não é verdade. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É uma questão de amor, de reciprocidade. Jesus nos amou, se entregou por nós, fez um sacrifício tremendo para nos salvar. E agora a contrapartida é: eu amo Jesus e guardo as suas leis e me torno obediente àquilo que ele prescreveu. Ellen White escreveu no livro A Ciência do Viver, na página 200, o seguinte: o Deus que no deserto deu aos filhos de Israel o maná do céu, vive e reina ainda. Ele guiará seu povo, ele dará habilidade e entendimento na obra que são chamados a realizar. Dará sabedoria aos que se esforçam para cumprir conscienciosamente e inteligentemente o seu dever. Então não temos que temer. O Senhor nos dará capacidade para evangelizarmos as pessoas. Se é preciso capacidade para falar, Deus dará. Se é preciso capacidade para visitar, Deus dará também. Se é preciso capacidade para orar, para a cura, para a libertação do demônio, o Senhor Deus nos instruirá e nos capacitará. O Senhor Deus, Ele chama e Ele capacita. Por isso que nós temos que pensar naquilo que Deus tem feito pela nossa igreja. Um ateu perguntou uma vez para um cristão: você não faz muita coisa porque a Bíblia proíbe. Suponha que você siga esse Deus que você está dizendo aí, você siga tudo que a Bíblia diz e você descubra no final que não existe um céu. O cristão disse: olha, se não existir um céu, eu ando assim com tanta alegria com meu Deus. Deus tem me ajudado tanto a enfrentar as tristezas, os obstáculos, a achar solução para os problemas. Deus tem me confortado nas piores angústias, que se não houver céu, eu acho que valeu a pena andar com Deus. Mas, meu amigo, perguntou o crente para o ateu, suponhamos que o senhor goze todos os prazeres desse mundo e no final o senhor descubra que existe um inferno. O que o senhor vai fazer? O ateu emudeceu e abaixou a cabeça. Podemos dizer que o cristão hoje tem dupla alegria. Tem a companhia de Jesus auxiliando, colocando fé, colocando assim coragem para vencer os obstáculos e no final vai dar uma recompensa que é a vida eterna ou a vida na nova terra. Deus fez isso com o povo de Israel. Deus os abençoou, guiou o povo, esteve com eles, deu o maná, deu proteção e no final Deus deu a recompensa para eles, que foi a entrada na terra prometida. Que haja uma bênção para o nosso coração, que a lição de Moisés, como sendo o grande intercessor, o advogado do povo, que ele se tornou um símbolo de Cristo na sua condução do povo para a terra prometida. E no final, Moisés ficou até choroso porque ele não entrou na terra prometida, mas Jesus o levou para o céu depois. Que haja uma bênção para o teu coração, que esse sábado se torne um sábado feliz, que possamos viver na presença do Senhor e sempre com o pensamento: Deus está ao nosso lado, como esteve ao lado do povo de Israel. Que Deus abençoe você, que tenha um feliz sábado. Eu vou orar. Deus querido, obrigado por essa lição, mostrando Moisés, o libertador, aquele que conduziu o povo, que conversou com o Senhor face a face, que mostrou que é possível que um ser humano tenha uma convivência com a divindade se nós te amarmos e formos obedientes aos seus mandamentos. Que os teus filhos aprendam essa lição, que todos nós possamos aprender a lição que Moisés nos ensinou através da sua vida em comunhão contigo. Nos dê uma bênção, ajuda a tua igreja, põe o teu poder sobre nossa vida, abençoa-nos nesse sábado, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no coração, que haja uma bênção para a tua vida e para a tua família neste sábado. Sobre o meu irmão Jeová, que está nos Estados Unidos, entubado, a intubação chegou ao final hoje. Pelo que a minha sobrinha falou, a equipe respiratória estaria examinando para fazer a traqueotomia aqui na garganta dele, retirando o tubo, e esse é o processo para fazer com que ele vá acordando aos poucos, tá? Aconteceu isso com o meu sobrinho e também com o meu irmão, que está no processo assim de recuperação. Ele está estável, respondendo bem aos tratamentos, a febre baixou, a pneumonia já desapareceu, agora é o processo de desmame do oxigênio para que ele possa acordar. Nós estamos orando por ele e orando também por aqueles que estão adoentados e também em situação de risco. Deus abençoe a todos e obrigado pelas orações que os irmãos têm feito em favor do meu irmão Jeová. Que haja uma bênção para a tua vida. Obrigado. Fica com Deus.